Então, a esperança é um bálsamo derramado sobre os nossos corações para que tenhamos mais fé, para que estejamos mais encorajados para um presente, com alegria no Senhor e para nos prepararmos para o que vem doravante. Então, a esperança nada mais é do que isso. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não posso ver, que apesar da grande luta, é a certeza de que eu vou vencer. Não é? Então, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, quando a gente se converte e a gente entrega a nossa vida a Jesus, quanto mais a gente procura a casa do Senhor, né, ir à missa ou ir ao culto, né, todos os domingos, quanto mais próximo a gente está de Deus, da verdade de Cristo, né, mais, né, no início, muitas tribulações vêm sobre nossas vidas, até que Deus organize tudo, entende? E essa tribulação pela qual nós passamos é para o nosso processo de santificação, é para conquistas das bênçãos e para a entrada na terra prometida. A gente vai atravessando até chegar, não é, ao momento, não é, de onde Deus quer nos colocar. Então, você vê pessoas que têm um histórico de vida, não é, que passaram por tribulações, né, situações muito tristes na vida e tem uma vida difícil, geralmente conseguem, não é, dar a volta por cima e conseguem conquistar coisas grandiosas. Né? Podemos dar um exemplo aqui, não é, de uma pessoa que se prepara para uma carreira. Vamos dar um exemplo aqui, um juiz. Não é? Todo juiz, não é, todo juiz que é bem para ser um juiz bem preparado, quanto mais um histórico de vida difícil ele teve na infância, na juventude, mais a tendência que ele julgue com mais humanidade, com mais experiência e com mais, né, e com mais fundamento, né, e com mais preparação dentro da profissão dele. Eu conheço, por exemplo, um juiz que foi meu professor na época da faculdade, né, que chegou a passar provisão de alimentos na juventude, morava no interior, tinha uma vida muito sofrida, né, passava provisão de alimentos, né, passou fome mesmo, ele chegou a confessar na sala de aula. Né, e ele nunca se revoltou por isso, foi estudar, né, se formou em Direito, e se tornou professor de Direito e juiz. Né? Juiz de Direito. Passou no concurso para juiz de Direito. Né? E hoje é um grande juiz na área de Direito de Família. Ajuda muitas pessoas, é um juiz muito humano, né? Trabalha muito bem julgando a vida das pessoas. Né? Como posso citar o exemplo também da juíza Tânia Tereza. Né? Tânia Tereza, ela era uma mulher pobre também, né, veio de uma infância pobre, não chegou a passar necessidade, nunca passou fome, né, mas ela foi abusada na infância. Né, ela tinha uma mãe que maltratava muito ela, que humilhava muito ela, baixava a autoestima dela, né, falava as palavras que rebaixava ela, humilhava ela. Né, e ela vivia num lar onde não existia amor, onde não existia cuidado. Né? E ela foi abusada na infância, até porque a mãe dela criava ela era abandonada, a mãe dela não estava nem aí para ela. Ela vivia tomando muitos comprimidos, ela se enchia de comprimidos para dormir e bebia muito, alcoólatra. Ela era alcoólatra. E o pai também alcoólatra, viciado no álcool. Ela passava o dia dormindo, largava os filhos, não estava nem aí para os filhos. Então ela teve uma infância muito sofrida, uma juventude muito sofrida. Então ela se revoltou, tentou entrar no mundo da prostituição. Foi quando ela conheceu o marido dela. Ela conheceu o marido dela na época ele não era pastor, ele trabalhava no Banco do Brasil. Tinha uma boa condição. E ele teve pena dela, teve misericórdia por ela.
né? Teve compaixão por ela e não permitiu que ela se prostituísse, né? Assumiu ela enquanto mulher, trouxe ela para morar junto e depois de um tempo casou, fez um filho nela, depois de um tempo casou, não é? E aí ela não sabia, ela nem alfabetizada não era, foi ele que ensinou ela no Mobral, né, a estudar as primeiras letras, se alfabetizar, passou num concurso para trabalhar no banco, em seguida passou no concurso e se tornou juíza. Quando ela se tornou juíza, ela já era avó, ela já datava aí dos mais de 50 anos, ela já era avó, né, quando ela veio se tornar juíza. Ela passou um tempo advogando em banco e depois, né, já de meia idade, ela se tornou juíza, né? Então, mas ela teve o testemunho dela, eu vou colocar aqui o link para quem quiser assistir o testemunho da pastora Tânia Teresa. Isso eu contei resumidamente o tanto que ela sofreu, mas ela sofreu muito, ela foi muito, não era só a mãe que humilhava ela, muitas pessoas humilhavam ela era muito perseguida. E aí ela se tornou, depois que ela se aposentou, ela se tornou pastora e o marido dela também se tornou pastor. Ela foi uma mulher muito perseguida, foi uma mulher muito humilhada, foi uma mulher muito maltratada pelas pessoas. E Deus exaltou ela. Hoje ela é pastora, ela exerce o ministério na igreja junto ao marido. Ela já deu palestra no mundo, pelo mundo todo, né? E é essa lição, porque às vezes, né, algumas pessoas têm mais sofrimentos do que outras. E a gente, quando compara o sofrimento da gente com o de outras pessoas, a gente pensa o seguinte: poxa, como aquela pessoa aguenta? Como aquela pessoa aguenta tanto sofrimento? Aquela pessoa sofre tanto. Se fosse eu no lugar daquele homem ou daquela mulher, eu não aguentaria, não suportaria, né? Mas cada pessoa que Deus manda um fardo, Deus sabe que fardo dá àquela pessoa, não é? No ambiente familiar em que você é incluído, nada é por acaso. Deus, tudo que Deus faz é com perfeição. E Ele sabe o tempo de nos libertar da provação, da tribulação e nos dá a promessa, nos dá a vitória, derramar graça sobre nós. Então, cabe tão somente a gente ter fé e nunca perder a esperança. Muita gente se suicidando. O que eu vi de notícias de suicídios durante essa pandemia, de suicídios, de morte por pessoas que se alcoolizavam, desastres de carro, mortes, tanto suicídio direto como suicídio indireto, né? Pessoas entrando em depressão, pessoas desenvolvendo transtornos, doenças psicossomáticas, né? Câncer, que o câncer vem do sofrimento também, né? Então, muita gente precisando de esperança no coração, né? Muita gente precisando de uma palavra de conforto, muita gente precisando de mais fé, de acreditar no Senhor, de ter mais fé dentro de si. Então, aqui diz, e a paciência, a experiência. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, entenda que quando Deus coloca você numa situação da qual você não consegue se libertar com facilidade, então é porque você está precisando amadurecer naquela situação. Algo ali você precisa amadurecer, porque a paciência leva à experiência, e a experiência leva à esperança. E a esperança, então, quanto mais experiências nós temos, seja boas ou seja ruins, não é? Mais nós vamos aprender. E se aprendemos e colocamos dentro de nós aquela verdade, não é? Não vamos sofrer mais pelo aquele mesmo motivo. Vamos evoluir, vamos crescer, vamos ter uma oportunidade de aprender. Você vê, conversar com pessoas mais velhas, pessoas com mais de 65 anos. Né? Você que tem um avô, uma avó, um pai, uma mãe, né? Um tio ou uma tia que sejam pessoas, claro que sejam as pessoas que amadureceram, porque tem pessoas que chegam à idade idosa e não amadurecem, né? Ficam idiotizados ou não desenvolve a memória, a capacidade intelectual, né? Mas a grande maioria das pessoas que já viveram mais, as pessoas idosas, tem muitas experiências, né? Porque justamente já resolveram problemas que nós que somos mais jovens, pessoas mais jovens, não viveram. Como eu conversar com uma pessoa que é adolescente, eu tenho mais experiência. Assim como eu conversar com uma pessoa idosa conversar comigo, tem mais experiência.
não é? Tende a errar menos, não é? Tende a saber mais se livrar de situações perigosas.